Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Daí Helma. Pode começar. Oi, Daí Juliana aqui, tudo bem? Boa noite. Daí, acredito que o que mais tem incomodado a torcida santista a respeito da falta de competitividade, que a gente teve a impressão de que mesmo a intenção, claro, era classificar mesmo, dependendo do resultado de um rival, mas que o Santos não provocou, não mostrou, né, uma posição de quem queria muito voltar para a fase mata-mata depois de 3 anos. Eu queria que você falasse o que você sentiu ali na beira do gramado, se você teve essa mesma impressão de que o time não foi ali com garra, com sangue nos olhos para conseguir esse resultado fora de casa. Primeiro, boa noite a todos. A primeira coisa que eu tenho a falar é vir aqui pedir desculpas ao torcedor pelo que nós não fizemos em campo hoje, não pelo que nós tentamos fazer. Porque hoje eu vou até falar algumas coisas a respeito da parte tática, técnica, mas tudo que nós não fizemos hoje tem que ser um divisor de águas aqui para nós, para todos. O que a gente não conseguiu competir, a gente não conseguiu jogar, então esse tem que ser um parâmetro para nunca mais acontecer, para todos nós. A gente veio para um jogo decisivo, veio para ainda uma possibilidade de classificação, porque há pouco também para o tamanho do Santos, para o nosso tamanho como clube, de não só se livrar do rebaixamento, e isso está acontecendo durante 3 anos, estava acontecendo durante 2, mas também é pouco, para a grandeza do clube, pela história, de ficar nesse caminho. Então pedir desculpas a todos os torcedores do Santos por tudo que nós não fizemos dentro de campo. A gente não conseguiu competir, a gente não teve... a gente não ganhou a primeira bola, não ganhou a segunda bola. O Ituano baixou as linhas de marcação. A gente até teve a primeira chance do jogo e depois daquela situação nós não conseguimos mais jogar, não conseguimos mais competir, não conseguimos mais nem ter força para realmente competir. Tudo que o Ituano fez foi entregar a bola para o Santos, se defender num bloco de 20 metros e a gente não conseguiu criar. E a gente não conseguiu matar contra-ataque, a gente não conseguiu nem fazer falta. Então isso tem que ficar muito claro para todos nós aqui dentro, que esse tem que ser um divisor de águas para nunca mais acontecer. E a resposta ela tem que ser rápida, já na quinta-feira, uma postura, um comprometimento, um jogo melhor em todos os sentidos, e que isso sirva para nós só como aprendizado e experiência para que a gente nunca mais repita. E a gente precisa acreditar nesse processo, e quem não acreditar também tem que seguir um caminho, acreditar num processo de competição, de competitividade, de força, e isso é para todos nós. Então hoje a gente sai daqui pedindo desculpas ao torcedor pelo que o Santos não apresentou dentro de campo, em todas as circunstâncias. Fica até difícil você fazer uma avaliação tática, técnica e física de um jogo assim. Então hoje é pedir desculpas. Tudo bem, boa noite. Aliás, desculpas, não só desculpas, é fazer diferente, em todos os sentidos, é se comprometer diferente, é entrar com uma postura diferente. Tudo que nós pensamos, trabalhamos, nós não conseguimos levar para dentro de campo de jogo. Isso tem que servir de parâmetro para nunca mais, vou repetir, para não acontecer. E eu não estou aqui falando de gramado, não estou falando de desfalques, não estou falando de todos os problemas que nós vivemos, e realmente vivemos. Mas mesmo assim, nós não poderíamos ter feito uma partida como fizemos. Você citou agora que você não poderia ter feito essa partida. Você teve uma semana de treino, por mais que você tenha falado que é uma semana de recuperação física, fazendo assim um período mais longo desde que começou o Campeonato Paulista. Por que você acredita que o Santos não conseguiu jogar dentro de campo? O que aconteceu dentro de campo? Faltou tudo. A primeira bola, faltou, nós não conseguimos primeiro repetir o que vimos fazendo nos últimos jogos, como parte tática, como parte técnica, como organização, como competitividade, como intensidade de jogo. Não conseguimos, simplesmente nós não apresentamos nada. Foi um jogo que nós não apresentamos, e nós temos que ter essa consciência, essa clareza para que isso não se repita. Esse jogo de hoje ele tem que ser a exceção. Esse foi o pior jogo nosso da competição, mas de longe de todos os outros.
Por mais dificuldade que a gente tenha tido no jogo contra o Mirassol, por mais dificuldade que a gente tenha tido no jogo contra o São Paulo, contra o Guarani, contra o Palmeiras, nós buscamos em várias outras situações bons jogos, boas partidas, e nos últimos 4 jogos nós tínhamos se reequilibrado nesse sentido de jogar, de competir, né, de brigar pelo jogo, porque às vezes, tecnicamente, tu não está tão bem na partida, mas hoje a gente não teve bem na partida em nenhum aspecto que faz parte do jogo. E isso não pode ser uma regra, isso não pode continuar, e isso não vai continuar. Isso não vai continuar. Pode ter dificuldades, nós podemos até o adversário jogar em algum momento melhor do que nós, mas nós temos que ter isso como um parâmetro de nunca mais repetirmos isso. E isso requer muito trabalho, muito comprometimento, muita intensidade e muita competição. E acreditar no processo de trabalho. A gente vem de uma dificuldade, não é de agora, o clube vem de uma dificuldade técnica de um bom tempo, eu não estou colocando isso aqui, estou colocando só que nós precisamos pegar esse jogo como hoje, olhar para ele, engolir, pedir desculpas como eu estou fazendo aqui, como comandante da equipe, e que sirva de parâmetro para que a gente eleve a nossa competitividade, a nossa intensidade e o nosso parâmetro de jogo, e eu vou buscar como comandante isso. Vou buscar como comandante todos os dias essa situação. E aqui eu não estou me eximindo, aqui eu estou me colocando dentro do contexto, junto, de responsabilidade de todos, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente busque as referências nossas que a gente conseguiu fazer boas e que a gente atropele as dificuldades, que a gente suba, né? Talvez a gente não vá fazer um melhor futebol, praticar um melhor futebol no próximo jogo, mas a gente, no mínimo, se estiver com dificuldade técnica, nós temos que ter uma postura e um comprometimento diferente da postura que tivemos hoje. Isso tem que servir de lição, e é uma lição dura, difícil, mas ela tem que servir de lição de aprendizado para que não aconteça mais. Daí, boa noite, tudo bem? Além, não é com você a primeira vez que acontece, são 3 anos seguidos, mas além de tudo que você disse, dessa cobrança que vai haver em comportamento, em atitude, em filosofia e tudo mais, obviamente o torcedor espera mudanças maiores em um time como o Santos, que daqui a 30 dias você tem um brasileiro pela frente onde o patamar sobe muito em relação ao estadual. Então o que você espera nesses 30 dias, além de tudo isso que você colocou em relação ao que você vai ter para trabalhar esse time no brasileiro? Eu espero que a gente possa dar uma resposta já rápida, e muito rápida e bem objetiva na classificação de quinta-feira, e passo a passo evoluir, crescer, competir mais, disputar o jogo de uma forma que o jogo hoje exige, e que essa régua vai subir, e que a gente tem que ter bem claro que se nós não subirmos a régua em relação a isso, nós vamos ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro e nas competições que vão vir. Nós temos que ter essa consciência, mas dessa consciência não deixar de acreditar. Eu vou acreditar no trabalho, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer mais, eu vou buscar situações e soluções diferentes para que a gente encontre uma estabilidade, uma regularidade e um comprometimento em todos os sentidos. Para que a gente dê um passo. A gente vinha dando um passo e hoje esse passo acabou. Então a gente tem que pegar esse jogo que eu espero e que eu vou trabalhar, que seja a exceção do processo de todos esses jogos, seja a exceção, e que a gente faça tudo diferente a partir de agora. Acabou? Faça tudo diferente para que a gente busque aquele parâmetro nosso de atuação técnica, tática, e olhe para frente, dê uma resposta rápida e busque essa evolução tática, técnica e de competição para que a gente suporte e tenha capacidade de competir no Campeonato Brasileiro. Odair, boa noite. Eu acredito que você vai receber algumas críticas, o Santos vai receber algumas críticas em relação a mais um campeonato sem classificação, mas eu quero fazer uma pergunta desde que você chegou, esse é o 13º jogo, eu queria que você apontasse pontos positivos. O que você viu que o Santos evoluiu, melhorou, teve na sua análise pontos positivos até agora ou ainda não é um processo de construção? Não, eu acho que nós estamos num processo de construção. Os pontos positivos que eles aconteceram principalmente nesses últimos 4 ou 5 jogos, em termos de um pouquinho mais de controle da parte técnica, da posse, um encaixe um pouquinho melhor da marcação, gerou um equilíbrio, essa ideia e essa escalação e essas características gerou um equilíbrio nesses 4 jogos, tanto que a gente fez um jogo contra o Corinthians, um jogo bastante igual, dentro desse processo dos 4 jogos. Agora a gente precisa evoluir em vários aspectos, né? Hoje a bola parada a gente
acabou até fazendo melhor, mas na segunda a gente sofreu de novo a situação do gol. Hoje a gente jogou contra uma equipe, por exemplo, que baixou as linhas, que a gente ficou com a bola e a gente não conseguiu produzir tecnicamente para furar esse bloqueio, para terminar as jogadas, para criar situações de gol. E aí entra um outro aspecto que ele se funde dentro da partida, dentro das fases do jogo, e a gente não conseguiu matar o contra-ataque. A gente acha que nem falta. Teve momentos do jogo de sofrer um contra-ataque, de o jogador adversário passar por 3, 4 e nós não conseguimos nem matar a jogada dentro de um processo de não tomar o contra-ataque, né? Então esse parâmetro aqui de hoje, ele não pode ser um parâmetro que nós não podemos nem pensar nele para as próximas partidas e para a sequência. Então buscar mais a competição sem a bola, ser mais forte sem a bola. A gente está sofrendo muito gol. A gente precisa encontrar uma forma, vamos visualizar isso. Talvez a gente não tenha característica ou alguma situação para marcar tão na frente, para pressionar tão alto, para pressionar as linhas tão alto. Talvez a gente fique mais vulnerável, vamos tentar encontrar ou uma formação diferente, ou uma característica diferente dentro do processo de construção, para a gente equilibrar mais as fases do jogo, né? Porque em determinados jogos a gente até melhor estava e sofreu o gol de bola parada, e isso traz toda uma carga, toda uma não confiança para a partida. Então, aspectos que nós precisamos evoluir e buscar a retomada desses jogos anteriores que a gente fez de uma melhor troca de passe, de um melhor equilíbrio defensivo, uma pressão maior sem a bola. Isso são aspectos que a gente precisa evoluir rapidamente para que a gente consiga aumentar o nosso nível de competitividade. Odair, boa noite. Nos últimos 3 anos, o Santos parece, isso é uma impressão de quem está de fora, evidente, que o Santos normalizou a vergonha. O Santos cai no Campeonato Paulista 3 anos seguidos, nada acontece. O Santos briga para não cair, nada acontece. Você agora, numa das respostas, falou isso não pode continuar, tem que acabar em relação talvez a comportamentos. O Santos trocou de técnicos mais de 5, 6 aí em 3 anos. É preciso ter alguma atitude, talvez até acima de você, para se resolver talvez alguns problemas internos, que talvez não vão ser expostos, mas dentro do elenco do Santos, o torcedor ele vê o time jogar e o torcedor se incomoda com a forma como os jogadores se comportam. Os jogadores que estão aqui há muito tempo. Precisaria talvez algum certo tipo de providência, pensando até entre o jogo da Copa do Brasil, esse jogo é da Copa do Brasil, para se tentar achar soluções para mostrar para o torcedor que não está bom, tem coisa errada, tem que mudar ou não? Eu, por exemplo, ouvi do jogo do Corinthians, que foi uma partida que nós vencemos, mas ouvi do comprometimento dos jogadores, da intensidade do jogo, de uma semana até mais cheia do que essa semana que a gente teve. Então esse jogo ele fugiu do parâmetro, né? A gente também tem que ter calma nesse processo de construção, mas esse jogo fugiu do parâmetro. Por isso que eu vim aqui pedir desculpas, dizer que nós não conseguimos produzir absolutamente nada na partida do que nós treinamos, do que nós nos propomos a fazer, e aí é um compromisso e uma responsabilidade de todos nós, do processo inteiro. Para a gente fazer mudança, não adianta só o jogador querer, o treinador não, a direção não. Ele tem que ser um compromisso estabelecido por todos os agentes do processo. Por todos os agentes do processo. Para que a gente faça diferente, para que a gente use essa situação de hoje, para que não aconteça mais, para que não se repita mais e para que a gente encontre soluções mais regulares para competir, para jogar. Perder ou ganhar faz parte do processo, mas não perder como hoje. Não pode perder como hoje. O Santos, eu como profissional e eles também, os jogadores também, eu não estou falando só de mim. Eles também sabem disso e concordam com isso. Nós não podemos perder como perdemos hoje. Nós temos que lutar sempre pela vitória, nós temos que o Santos é um time grande, o Santos é um time histórico, gigante, está passando por uma dificuldade, está passando por um processo de construção, de reabilitação técnica. Agora, essa partida de hoje, ela tem que servir de parâmetro para não existir nunca mais na carreira de todos nós, de todos os agentes do processo, certo? Para que a gente se comprometa, trabalhe, fale menos, trabalhe mais e busque as soluções e encontre as soluções para que a gente fique mais forte, mais regular e consiga dar uma resposta como a gente já deu em momentos difíceis desse próprio campeonato ou desse próprio ano. A gente já deu boas respostas, a gente até dentro do próprio jogo a gente reagiu a jogos difíceis
e buscou um empate ou buscou a virada do Mirassol no segundo tempo. Então nós temos que buscar os bons parâmetros ou as boas coisas que nós fizemos em alguns jogos e retomar a partir de agora e fazer diferente e fazer mais, para que a gente não volte a repetir isso. Então é um compromisso de todos os agentes do processo, de avaliação diária, de busca diária por solução para a gente encontrar o nosso caminho, o caminho real do Santos. Odair, boa noite. Você falou agora há pouco que o time vinha em evolução até o jogo de hoje contra o Ituano. Eu queria saber de você, na verdade, uma avaliação do seu trabalho até o término desse Campeonato Paulista. E não é nem se você se sente ainda capacidade, não é nem questão de capacidade, mas se você pensa na sua cabeça, com esse grupo e com você, ainda há uma liga para que tudo no Campeonato Brasileiro, no contexto de um desespero, por exemplo, algo ruim para o clube. Você sente que os jogadores, a comissão técnica, o clube, eles estão todos conectados e com esse elenco que você tem em mãos, tem um bom resultado daqui em diante na temporada? Eu não entendi no meio da tua pergunta, se tu puder repetir ali o contexto, se eu me sentia... Se você vê um grupo conectado com a comissão técnica, diretoria, departamento de futebol, se vocês ainda estão conectados e vão conseguir, na sua cabeça, ter um rendimento maior no Campeonato Brasileiro para não acontecer algo... Sim, a primeira coisa é que existem avaliações e hierarquias dentro de um clube, e aí a direção do clube para fazer a avaliação do meu trabalho. Se eu estou conectado, se eu não estou conectado, se eu estou comprometido. Eu estou comprometido, eu estou conectado, eu acredito, eu vou trabalhar mais, vou buscar soluções, vou tentar fazer diferente, vou encontrar formas para que a gente se reequilibre, para que a gente dê uma resposta como time, como equipe. Agora, a avaliação hierarquicamente acima de mim, ela é feita por outras pessoas. Eu não vou desistir. Eu vou trabalhar para que a gente consiga realmente dar respostas diferentes, principalmente da resposta que deu hoje, né? Para que a gente consiga pelo menos retomar desses últimos jogos que a gente fez, dali para frente, para que a gente evolua, cresça como equipe, para que a gente possa disputar um Campeonato Brasileiro, né? E não passar o que a gente está passando no Campeonato Paulista neste momento e passou há 2 anos. Odair, boa noite, tudo bem? Pela tua experiência no futebol, você já viveu de tudo um pouco. E esse Santos, nos últimos anos, teve alguns momentos como o de hoje, assim, eu vou citar um que vem rápido na minha cabeça, que foi a goleada que sofreu para o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado, com o Bustos no comando. Eu perguntei para ele naquela noite o que ele sentia dos jogadores, assim, por que tinha acontecido aquilo. O que você sente desses jogadores, né? Porque chegaram reforços mais experientes, o Joaquim, que vinha muito bem, hoje falhou em momentos decisivos do jogo, depois acabou sendo machucado. Enfim, eu queria saber o que você sente dos jogadores. A tua sensação a gente já viu aqui, esse teu sentimento de pedir desculpas, mas por que lá dentro aconteceu o que a gente viu hoje? O que você sentiu? Não, porque até agora, exatamente isso que você falou existia, né? Existiu até agora. O jogo de hoje que ele foi exceção. O jogo de hoje que a gente não conseguiu competir, que a gente não conseguiu taticamente tá bem estabelecido para fazer um jogo onde o adversário nos deu a bola, baixou as linhas e a gente não conseguiu construir, não conseguiu matar contra-ataque, não conseguiu pressionar o adversário, porque a gente teve bastante erros nesse sentido. Mas é maior do que isso o jogo de hoje, né? São todos os aspectos. Eu acredito, como acreditava até o início do jogo de hoje, continuo acreditando nos jogadores. Eu não vou vir aqui publicamente responsabilizar jogador individualmente. Agora, onde eu tenho que cobrar, onde eu tenho que falar as coisas que eu tenho que falar, onde eu tenho que cobrar alguma coisa como comandante do clube que sou e tomar decisões e fazer movimentos, isso eu vou fazer. Isso nós temos que fazer. E eles também vão fazer. Eles também vão pegar esse jogo de hoje comparando para que nunca se repita mais nas suas atuações individuais, como o jogo de hoje eu vou pegar como treinador e também para que não se repita mais. Esse foi a exceção eu falei sobre todas as dificuldades que passamos, hoje foi uma exceção. Por isso o motivo de vir aqui frente ao torcedor e pedir desculpas pelo que nós não fizemos. Nós não fizemos nada no jogo. Nós não conseguimos praticar nada no jogo. Em termos tático, técnico, não dá para falar de uma coisa específica. E isso não pode virar regra. Isso nós temos que dar uma resposta rápida como equipe, como comprometimento, como postura, como intensidade, como tática, como técnica.
já na quinta-feira buscar essa classificação, fazer um jogo melhor em todos os aspectos, para que a gente possa passo a passo evoluir, buscar essa retomada pequena que a gente estava dando em evolução e dali para frente a gente evolua, cresça em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Odair, boa noite, Gabi Guimarães, Bandeirantes. Mais uma vez a gente viu no fim da partida e mesmo no intervalo antes do fim do jogo, protestos em relação a membros da diretoria, especificamente a saída do Rueda, a saída do Falcão. Isso tem acontecido de maneira recorrente. A gente tem visto isso em vários jogos. De que maneira você tenta blindar os seus jogadores dessa pressão que é real, ela acontece, vocês escutam ali do gramado, vocês têm visto as manifestações. E depois queria tirar uma dúvida. Você, mais uma vez, depois de um jogo muito difícil, acabou de dizer que foi o pior, até aqui eu concordo, vem dizer que está motivado, que quer fazer melhor, que quer mudar. Isso me impressiona. O que te motiva? Porque são muitos os problemas. São desfalques, são níveis de dificuldade de todas as formas. De que maneira você se mantém motivado? Me motiva porque eu tenho um orgulho e uma honra muito grande de ser o treinador do Santos. Isso são para poucos. E eu estou o treinador do Santos. E eu vou entregar o máximo que eu puder em todos os sentidos para que eu continue sendo o treinador do Santos. Me motiva porque eu acredito nos jogadores. Não que nós não temos que se cobrar para dar uma resposta, principalmente deste jogo de hoje, né, diferente e mais próximo daquilo que a gente vinha fazendo. Né? Não que isso não tenha que acontecer, e isso vai acontecer e aconteceu no vestiário, vai acontecer amanhã, vai acontecer no dia a dia. Mas primeiro é a honra de estar aqui e de acreditar no processo de trabalho, de construção, de solidificação de uma equipe que possa dar uma resposta melhor, mais equilibrada, com resultados e competitiva. O meu histórico como treinador diz isso. As equipes que eu trabalhei também eram equipes com dificuldades, o Internacional, o Fluminense, o time do Emirados, muito parecido com esse momento que o Santos está vivendo. Claro, cada um, como você disse, aspectos diferentes. Aqui a gente está perdendo muito mais jogadores do que eu perdi nos processos anteriores, mas muito, muito próximo daqueles trabalhos que eu fiz. Então eu acredito no trabalho, acredito na possibilidade de a gente fazer diferente, fazer mais, para encontrar essas soluções e a gente seguir em frente. Eu quero dar certo aqui no Santos, eu quero fazer o trabalho acontecer e eu vou até o final, até quando tomarem a decisão ou quando eu sentir que os agentes do processo não estão com a mesma intenção, com a mesma vontade, com a mesma paixão, com a mesma força que eu. É isso eu tenho que ter como comandante, essa leitura de todo o processo. Mas por enquanto eu enxergo essa possibilidade, acredito nessa possibilidade e vou trabalhar para isso. Em relação à pressão, à crítica da diretoria? Eu acho que hoje nós temos que ser criticados, vaiados, só não pode nos bater, só não pode ter agressão física, mas nos vaiar, nos criticar, me chamar de burro, criticar os jogadores, criticar a direção. Nós temos que baixar nossa cabeça amanhã e trabalhar melhor para não fazer o que a gente fez hoje. Como equipe, como time. Então a torcida hoje tem razão. Eu, se estivesse na arquibancada, também vaiaria. Nós não apresentamos aquilo que vínhamos apresentando, que teríamos possibilidade de fazer porque vínhamos num crescimento e não conseguimos. Então a gente tem que baixar a cabeça, ter essa hombridade, ter essa humildade de reconhecer que o torcedor está certo. Não pode passar da situação de cobrança, de uma agressão, de situações assim que fogem para outro aspecto, mas nos vaiar, nos cobrar, e nós também temos que nos cobrar, como já nos cobramos e vamos nos cobrar mais ainda para encontrar soluções e melhorar. Odair, Diogo Nolasco da TV Tempo, boa noite. Eu queria que você comentasse, você falou que veio de uma evolução, hoje foi o pior jogo à frente do Santos, e na arquibancada a gente ouviu alguns torcedores, um em especial me chamou a atenção. A gente só leva paulada aqui dentro, se referindo a 3 jogos, 3 derrotas aqui dentro do Ituano. Queria que você comentasse o fator Ituano do outro lado do campo. Você disse que a atuação de vocês foi ruim, mas e o fator do outro time? Eu vou te falar assim, eu gosto do Gilmar, conheço o Gilmar, tenho uma boa relação com o treinador do Ituano, e respeito demais todos os profissionais, todas as equipes. Você nunca vai me ver eu fazendo avaliação do adversário de forma pejorativa, negativa, pelo contrário. Mas quem perdeu o jogo hoje foi o Santos. Quem não fez nada no jogo hoje foi o Santos. O Ituano não fez, com todo o respeito e a admiração que eu tenho pelo Gilmar. Claro que ele fez os gols, ele fez as jogadas, ele se comprometeu mais, ele teve mais intensidade, mas assim,
falando de jogo, para você ter uma disputa, uma competição, o Ituano não fez um grande jogo. O Ituano baixou a linha de marcação, entregou a bola para o Santos e nós não conseguimos criar, nós não conseguimos definir, não conseguimos cruzar, não conseguimos chutar gol e ainda não conseguimos matar o contra-ataque. E aí erramos, cometemos muito erros técnicos, cometemos erros demais. Então o Ituano não fez uma exibição esplendorosa. O Ituano sim, aproveitou todas as oportunidades que teve, fez gol, mereceu a vitória, jogou melhor que o Santos, eu estou reconhecendo isso, mas não sei se eu me fiz entender a situação. Então eu nem vou puxar 2 anos atrás que não ganha aqui. Esse jogo de hoje saiu fora do contexto normal de uma situação e do que a gente vinha mesmo fazendo nas partidas fora de casa com dificuldade. Ele fugiu totalmente. O próprio jogo do Guarani, se a gente pegar o jogo do Guarani que a gente levou 4 minutos e levou um gol com 19 segundos do segundo tempo, nós tivemos outra postura, outra tentativa, outra boa, sabe, até da parte técnica. Hoje não. Hoje a gente tem que esquecer, apagar essa página, mas ela não esquecer para achar que foi normal. Ela tem que doer muito. Ela tem que doer muito em todo mundo, mas muito. Essa partida ela não pode ser repetida por nós nunca mais. Não aqui só no Santos, como nas nossas carreiras. Foi muito ruim o que nós todos fizemos aqui hoje. Aliás, o que nós não fizemos. Então, fazer até uma busca de 2 anos, comparação, o Ituano mereceu, fez o que tinha que fazer no jogo e nós é que não conseguimos. Entrevista coletiva. Obrigado, amigos. Boa noite a todos.